Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos estou apresentando esse estudo, o qual havia falado nos grupos, né, que eu iria fazer, e hoje é um assunto bem polêmico em si e também, pessoal, bombástico, tá certo? Porque o que vai ser falado hoje, pessoal, nenhum canal que eu já vi até hoje falou sobre isso, tá? Nenhum. Não é para me gabar. Quem sou eu? Não gosto disso, tá certo? Mas a gente tem que ser realista, tá certo? Sobre um tema que infelizmente está presente no dia a dia, né? Refere ao dia a dia das pessoas e também na questão religiosa, né? Também, né? E já vi muitos relatos, né? E vejo relatos de como muitas mulheres passam, né, nos seus casamentos a chamada, o dito que a gente diz, né? Pô, fulana de tal, pô, tá passando pão que o diabo amassou com esse marido, né? Caramba, coitada daquela senhora, pô, caramba, anos e anos sofrendo, o cara espancando, o cara bate, né? Mesmo assim ela continua casada, né? E o que acontece, pessoal? Muitos pastores aí, até mesmo grande parte é ensinado, aprende uma coisa no curso de teologia, tá certo? E eles acabam reproduzindo isso, né, nos seus templos, né, nas denominações, né, que muitos fundam ou que frequentam, né, o que já são há muitos anos, e acabam ensinando uma doutrina totalmente judaica, tá certo? Uma doutrina islâmica e judaica inserida nas escrituras. E a gente vai ver isso. Hoje vai ser longo, tá? Hoje o estudo vai ser longo, vai ser tipo 1 hora de vídeo, tá certo? Mas é um assunto que é de grande importância para todas as mulheres, tá certo? Para todas as mulheres, tá? E que vocês espalhem isso ao máximo, que esse vídeo ele tem que viralizar, pessoal. Esse estudo tem que viralizar, tá certo? Porque são milênios, séculos e milênios de engano, tá? Séculos de engano e milênios também, entendeu? Que isso foi escondido, infelizmente. Mas a gente vai ver aqui o quão a mulher é importante para Yahushua, tá certo? Que como ela era estimada, entendeu? E outras coisas mais. Agora a gente entende, agora dá para se entender o porquê que eles esperam, né? O pessoal de lá do outro lado, né, espera o verdadeiro Messias deles, né? Agora tá explicado aqui, vocês vão ver. Então vamos lá, pessoal. O título que eu coloquei aqui é o seguinte: a importância da mulher que o sistema machista escondeu. Lemos em diversos trechos da Bíblia que as mulheres não participavam das questões essenciais da época em que Yahushua, o rei da sabedoria, esteve presente. Mas se eu te provar o contrário, o que você diria? Vamos às provas e comparar com o que diz a Bíblia. Eu coloquei esse termo aqui, pessoal, esses dois termos, que é submissão e significado de sujeitar. Porque eu separei trechos importantes aqui em Efésios 5, que diz, eu coloquei em diversas versões, que vocês vão ver mais abaixo, e que aparece esses dois termos, tá certo? Algumas linguagens já apareceu submissas, que diz assim, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, ou se diz, mulheres sujeitai-vos aos seus maridos. Então a gente vai ver aqui o que significa esses dois termos. O que significa no dicionário esses dois termos aqui, para vocês verem. Olha o que diz:
O que é submissão? A submissão é baseada na condição de obedecer ordens de um superior, sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar da forma que bem entender. Ou seja, a pessoa aqui, ela não tem um direito de decisão própria. Ou seja, ela é influenciada por outra e o que vai prevalecer é a influência de outro que impõe. Agora, ou seja, do que é imposto por outra pessoa. Mas quem está sofrendo a imposição não pode falar nada. Tem que abaixar a cabeça e seguir. Esse é o contexto que está dizendo aqui. Esse é o contexto. E a gente vai ver que isso é doutrina errada, machista, que foi colocada nas escrituras. Tá certo? Então vamos lá. Um indivíduo que vive em estado de submissão é chamado de submisso e é caracterizado pelo excesso de humildade e servilismo. Olha isso, hein, pessoal? Olha isso, hein, mulheres? Significado de se sujeitar. No verbo transitivo direto ou bitransitivo e pronominal. Submeter significa fazer com que se torne dependente ou submisso por meio de violência ou de persuasão. Sujeito o país à pobreza, sujeitava a esposa a maus tratos, sujeitou-se aos abusos dos chefes. Aqui são exemplos de o que significa sujeitar. E na forma de verbo transitivo direto e bitransitivo significa reprimir, impor limitações a. Então, vamos lá. Aqui são as versões, né, de Efésios 5, 22, 23, né, que eu separei aqui versões, né, de várias bíblias para vocês verem, né, que está aqui no verso 22 diz: vós mulheres sujeitáveis a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Isso aqui foi adulterado, a gente vai ver, tá certo? E outras versões tem a mesma coisa, né? Tá submissa, aí aqui já aparece submissa, ó. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o salvador. Então esse é o sentido, tá, pessoal? Esse é o sentido de submissão e de se sujeitar no que eu botei aqui. Esse que é o sentido, tá certo? Não foge disso não. Agora, olha isso, pessoal, que vocês vão ver. Eu creio que, não sei se alguns já viram ou já leram, tá certo? E é uma passagem realmente muito controversa, tá certo? Que foi colocada erradamente também aí, tá certo? Mais uma doutrina errada de uma outra cultura que foi enxertada na Bíblia, se passando como se fosse os profetas, né, na época, né, se passando como se fosse, né, alguém de Yarro, né, que como se fosse o próprio Yarro que instituiu isso daí, né, o próprio Criador que instituiu isso. A gente vai ver que não, isso é mentira, isso é doutrina errada, que foi enxertada, tá? A gente vai ver, ó. Diz assim, ó, uma passagem muito controversa na Bíblia, que espanta e muitas pessoas desistem de acreditar nas Escrituras pelo fato de Deus mandar matar mulheres, crianças e as adolescentes se tornarem escravas sexuais do exército de Moisés. Isso está em Números 31, 14 a 18. Vocês podem, quem tiver a Bíblia de vocês vão encontrar isso aí. Que diz assim, ó: indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, chefe dos milhares e chefe das centenas que vinham do serviço da guerra, e lhes disse: deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todos os meninos entre as crianças e todas as mulheres que conheceram o homem, deitando-se com ele. Olha agora, ó. Mas todas as meninas que não conheceram o homem, ou seja, as virgens, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Mas todas as meninas que não conheceram o homem, deitando-se com ele, né, deixai-as viver para vós.
Então, ou seja, pessoal, tá? Olha isso aqui. Olha isso. Então, ou seja, como é que pode o Criador permitir isso? Se no próprio Êxodo 20, lá nos 10 mandamentos, diz não matarás, é que ele manda matar. Que contradição é essa? Né? Então tá havendo uma contradição aqui absurda, né? E chega a ser até algo hilário, né? Absurdo. Porque como é que então você vê, manda matar as mulheres, as crianças, né? Mas as meninas, ou seja, as virgens que não conheceram o homem, são virgens, as meninas virgens, essas daí vocês podem deixar viver para vós. Então vocês são escravos sexuais delas. Que isso, gente? Isso aqui é um absurdo, mas está na Bíblia. E aí? Como é que fica? E aí, se você começa a contestar um pastor, um líder religioso, o que ele vai falar? Ele vai se esquivar, vai gaguejar. Não é bem assim que não sei o que. Não, mas está bem claro. E se você for ver lá em Êxodo 20, 6 aqui como eu coloquei, diz não matarás. E como é que permite? Né? Muita contradição. E agora, como fica essa questão? Vemos também na Bíblia, que se quem for ver, acho que está em Mateus, se não me engano, tem a eleição dos 12 discípulos, né? Mas vou falar para vocês que não houve só a eleição de 12 discípulos, teve de discípulas também, né? Como aqui eu coloquei, vemos também a eleição dos 12 discípulos, a mulher fora de cena. Mas será mesmo que não houve discípulas de Yahushua? Vamos às revelações. A nomeação dos discípulos. Pessoal, eu peguei todas essas informações do Talmud de Manuel, tá? Foi um livro achado em 1963 por um padre católico que ele achou. Ele foi escrito pelo Judas Iscariote, que teve a fama de ser traidor, mas depois eu vou trazer essa informação que ele não foi traidor, tá? Houveram 2 Judas na história, tá certo? Um tinha um nome parecido com Judas Iscariote, tá certo? E aí, como os nomes eram homônimos, a gente chama assim, né, no português, que eram nomes iguais, parecidos, semelhantes. Então, ou seja, ficou fácil de atribuir a culpa de um para outro que não teve nada a ver com a história, tá certo? Então, lembrando que Talmud, pessoal, significa ensino. Logo, não tem nada a ver com o ensino do Talmud babilônico dos judeus, tá certo? Então, não tem nada a ver. E quem quiser nesse estudo, tá? Vou colocar esse estudo aqui e vou deixar à disposição o livro Talmud de Manuel para vocês observarem e verem, tá certo? Então vamos lá, Em Manuel, né, aqui é Yahushua, mas aqui é um adjetivo que, como Gabriel fala para Miriam, né, a sua mãe, e diz que ele se chamaria Emmanuel, né? Então aqui a gente sabe que foi Yahushua, né, que é Yahushua que está falando. Diz aqui, Emmanuel chamou os seus 12 discípulos e suas 17 discípulas, e chamou para si de sua confiança Maria Madalena e sua mãe Maria, e deu a eles o conhecimento a respeito do domínio dos espíritos impuros, que são as alucinações, os delírios e os pensamentos ilusórios, para que pudessem expulsá-los e para que eles pudessem curar todas as doenças e todas as enfermidades por meio de palavras profundas de sugestão, e também por meio de palavras profundas e penetrantes dentro do espírito, ou seja, consciência, e através dos tipos de beberagens e bálsamos feitos com ervas e plantas e sais. Tá vendo aí, Aqui tem os nomes dos 12, como está nas escrituras, mas eles esconderam as mulheres, né? E aqui vocês vão ver o nome das mulheres. Muito interessante isso, né? Porque isso já faz toda a diferença, porque o papel das religiões de excluir a mulher, né? Um papel de exclusão da mulher, né? E a gente vê aqui que naquela época a Rússia não excluía ninguém, nem mesmo as mulheres. Para eles, as mulheres tinham total importância, assim como também os homens.
Ó, tá aqui o nome dos 12: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o coletor de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão cananeu e o Judas Iscariote, o único além de Emanuel que entendia caligrafia. Olha só outra mentira, hein, pessoal? Olha só como é que são as coisas. Emanuel, ou seja, Yahushua, e Judas Iscariote, eles conheciam a caligrafia. Então, ou seja, essas cartas, né, que estão lá de Mateus, Marcos, Lucas e João, atribuindo que foram Mateus que escreveu, mentira. Quem escreveu, quem tinha a arte de caligrafia, quem sabia a caligrafia era Judas Iscariote. Então quem escreveu foi Judas Iscariote e não Mateus. Tá vendo aí? Quem entendia de caligrafia, pois apenas eu, Judas Iscariote, e Simão Pedro, e Simão também, não tinha nada a ver com Mateus, hein? Éramos habilidosos em utilizar de palavras envolventes, profundas e penetrantes para influenciar os espíritos, ou seja, a consciência das pessoas. Os nomes das 17 discípulas, incluindo Maria, mãe de Emanuel, né? E Maria Madalena, a sua amiga de confiança e amiga familiar. E são estes: Judite, Sara, Leia, Tabeia, Suzane, Ruth, Rebeca, Recha, Rael, Esther, Naeme, Marta, Mirjam, Madalena, Eva Maria, Elizabeth e Dalila. Tá vendo aí? Maria Madalena, Esther, Eva Maria e Ruth se dedicavam muito às ervas e às plantas curativas. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo aí? Como é que pode, né? Como é que pode o sistema, nesse tempo inteiro, escondeu a importância das mulheres, né? Para vocês verem, pessoal. Para vocês verem. Agora, o que Yahushua disse sobre o casamento e o papel das mulheres? Vamos descobrir agora. Agora que vem a bomba, pessoal. Agora que vem a bomba. Olha o que Yahushua já falava naquela época e que muitas mulheres sofrem hoje como nunca na mão desses homens aí, né? Vamos lá agora. Olha o que diz. A respeito dos laços de casamento e dos laços de coabitação, ou seja, de coabitação dos sexos, né? E aconteceu que Emanuel começou a falar a respeito das leis e recomendações dos laços de afeição e aliança conjugal, matrimônio entre o homem e a mulher e sobre outros assuntos diversos relacionados. E ele disse: a vós foi dada a recomendação: não deveis cometer o rompimento dos laços de afeição conjugal entre homem e mulher com adultério. Tá vendo aí, ó? A vós foi dada a recomendação: não deveis cometer o rompimento dos laços de afeição conjugal entre homem e mulher com adultério. Ou seja, você não pode, por exemplo, adulterar sua esposa, trair com ela e terminar o seu casamento. Isso está errado. Ou seja, o que está querendo dizer aqui? O cara ou a mulher que tem o seu casamento, mas vive uma outra relação por fora e abandona a sua mulher e vai viver com outra. Isso não pode. O que mais acontece, né, hoje, né? Pessoal, tá vendo aí? Olha, há 2000 anos atrás isso foi falado, né? E nada muda, né? Nada de novo debaixo do sol, né? Apesar disso, as pessoas cometem rompimento dos laços de afeição e da aliança conjugal com adultério e prostituição, e, portanto, elas repudiam e violam leis e recomendações dos laços de afeição e aliança conjugal entre homem e mulher. Mas qualquer um que se casar com um homem ou mulher divorciado por ser culpado de violência conjugal deve ser segregado, porque ele ou ela são indignos da vida e de suas leis. Ambos devem ser excluídos e banidos do convívio entre as pessoas e devem ser confinados em um local
para cumprimento de pena e das diretrizes. Ou seja, pessoal, por exemplo, olha o que está querendo dizer aqui. Mas um que se casar com um homem ou mulher divorciado por ser culpado de violência conjugal deve ser segregado, ou seja, aqui, se o casamento acabar por violência física, a pessoa ela tem que ser banida, excluída e banida do convívio entre as pessoas. Essa é a lei da recomendação, porque é uma pessoa violenta que vai ao ponto de, por exemplo, ela se divorcia, né, e ela vai casar com outra pessoa, ela vai fazer a mesma coisa. Não pense você que a pessoa que casou por alguma forma, tipo assim, e a gente vê relatos disso o tempo inteiro. Hoje, nas mídias, a gente já vê isso é uma realidade no mundo inteiro, principalmente no Brasil, pessoal. Né, pessoal? As altas taxas de feminicídio, o que acontece? E é exatamente o que acontecia naquela época, acontece também nos dias de hoje. Nada muda. Nada mudou. E é exatamente isso. Mas isso acontece? Não. É preciso o quê? Ter mais leis rígidas para quem espanca a mulher. Medida protetiva não adianta. Está provado, medida protetiva não adianta. Homem que é violento, ele não vai respeitar a medida protetiva. Isso não põe medo nele. Isso não põe medo nele. O que tem que se fazer com um cara desse? Prender ele e ficar lá sempre lá preso. Mas no nosso país, né, sempre eles acham brecha para soltar alguém, fica complicado, né? Vamos lá. Aquele que gera uma criança sem estar casado com a mulher. Isso acontece demais, pessoal. Olha isso aqui. Aquele que gera uma criança sem estar casado com a mulher e a deixa solteira e sem laços de vida familiar e não se preocupar com a mulher e a criança é indigno da vida e suas leis e deve, portanto, ser submetido à lei. Deve ser segregado e excluído da sociedade e ser privado de sua liberdade por um longo tempo em um local de confinamento para cumprimento de pena e das diretrizes onde, no entanto, deverá trabalhar para dar compensação e sustento para a criança até que ela atinja a idade adulta. Agora eu pergunto para vocês, isso acontece? Olha o exemplo que ele está dando aqui, o que acontece hoje. Tantas mães solteiras aí, que infelizmente tiveram, os caras sumiram do mapa, abandonaram. Quantas pessoas, né, pessoas mais velhas hoje em si, né, que tiveram filhos, né, com outro homem casado, né, às vezes ela foi iludida, o cara vai, se deita e some do mapa, e ela dá à luz a uma criança sem pai. Ou tem aqueles caras que vão manter um relacionamento com a mulher, né, engravida e mete o pé, né? Ou aqueles que engravidam, separam da mulher, mas não dão pensão. Olha o exemplo disso aqui. As leis da recomendação são essas. Olha isso, hein, pessoal. Agora, qualquer um que estuprar uma mulher ou um homem ou uma criança é indigno da vida e as suas leis, e o culpado deve, portanto, ser submetido à lei, deve ser segregado e excluído da sociedade e deve ser privado de sua liberdade por toda a vida, através do confinamento e isolamento em um local para cumprimento da pena das diretrizes. Ou seja, prisão perpétua. Uma pessoa dessa tem que ser prisão perpétua. É prisão perpétua. Mas a gente vê isso acontecer? Infelizmente não, né? Outra recomendação. Qualquer homem ou mulher que cometa maligna violência contra o corpo de outra pessoa, contra a vida ou contra a saúde mental, é indigno da vida e suas leis, e deve, portanto, ser punido, ser segregado e excluído da sociedade, e deve ser privado de sua liberdade por toda a vida, através do confinamento e isolamento em um local para cumprimento de pena e das diretrizes.
Olha isso, né? Feminicídio, né? E assim está escrito: contudo, qualquer um, homem ou mulher, que romper os laços de afeição conjugal entre homem e mulher e estimula o adultério e a prostituição, deve ser punido, pois aquele que assim falha não é digno da vida e de suas leis e recomendações. Então deve ser excluído e segregado da sociedade e posto no local para cumprimento de pena e das diretrizes, e o homem deverá se afastar de todas as mulheres. E Manuel falou também a respeito das leis e recomendações do Pacto de Aliança, que é dado como palavra, honra, compromisso e promessa. Portanto, é obrigação que deve ser seguida. Mas, se for violada a palavra de honra dada, para isso deve ser aplicada uma ação judicial, uma punição contra isso, que será medida conforme o dano, ou sofrimento ou prejuízo causado, como algo que saiu dos laços de afeição conjugal, pois este foi quebrado. Infelizmente isso não acontece no mundo, né, pessoal? Infelizmente. A esterilidade na mulher não é considerada como motivo para a dissolução, ou seja, divórcio da aliança conjugal, e portanto nenhuma outra opinião ou uma ação diferente, e assim também nem a doença ou a mutilação ou a falta de membros ou a obesidade do corpo ou a desfiguração ou a destruição do corpo ou do rosto. Tá certo? Isso não é motivo para divórcio, tá? Uma pessoa que às vezes, é amputada, acontece, né? Às vezes a pessoa perde a perna, né? Ou ela fica na cama. Se você jurou fidelidade, você tem que cumprir. Mas não é o que acontece. Muitos, o que acontece? A mulher perde a perna, ou às vezes fica paraplégica, o cara mete o pé, abandona a mulher e vai viver com outra. Ou vice-versa, né? A mulher faz o mesmo também, não é só homem também não, tem mulher também que faz, né? Ou a pessoa que, por causa, né, de doenças, né, hormonais, da tireoide e tal, é normal que depois de um tempo, né, a pessoa que depois dá luz a um filho, né, o hormônio já não são mais o mesmo, né, a idade vai passando, às vezes a pessoa fica gordinha, ou o homem também. Mas tem homem que fala, minha mulher tá muito gorda, vai procurar outra na rua melhor. Aí vai abandonar a mulher. Tá errado. Isso é pilantragem. Isso não se faz não. Isso aqui não é motivo para divórcio. Tá certo? Outra recomendação. Por isso, é considerado motivo para o rompimento dos laços conjugais apenas o adultério e também a destruição ou a ameaça do espírito, da consciência material e da mente psique, do corpo ou da vida do próprio membro da família ou parente consanguíneo. Portanto, se uma pessoa, homem ou mulher, é culpada por isso e é divorciada, então é indigna da vida e de suas leis, portanto deve ser segregada e excluída, e banida de diante das pessoas, de ser confinada e isolada e ser privada da sua liberdade em um local de cumprimento de pena e das diretrizes. Ou seja, se uma pessoa agride outra pessoa, né, ou adultera, essa pessoa que adulterou, ela tem que sofrer dano, ela tem que sofrer punição, ela tem que ser excluída da sociedade, ela tem que ser presa por causa disso, porque ela causou um dano a outra pessoa. Essa é a lei da recomendação verdadeira. Mas isso acontece? Não. Então, ou seja, mulher não tem que ser submissa, sujeitar a nada. O casamento tem que ser acabado quando há adultério, sim, e quando há agressão física. O cara bate na mulher. Ou vice-versa, tá? Ou a mulher bate no cara, ou mas não é só agressão não. Pode ser com água quente, entendeu? Pode ser com pegar facão, entendeu? Pegar cabo de vassoura e tacar em outra pessoa, querer bater. Isso é agressão, isso tem que sair. Então, nesse sentido, se acabou o respeito, meu irmão, acabou o casamento. Não tem por que viver, né? E também por adultério, traição. Então aí fica esses caras, né? Esses guias cegos aí. Aí a mulher vai falar, pastor, me traiu, vou terminar. Não, irmão, perdoa ele.
sabe? Você tem que perdoar, porque a mulher tem que ser submissa ao marido, tem que se sujeitar. E conversa fiada, a gente está vendo aqui, a própria Arrucha falou que não. Isso daí é machismo. Isso daí é doutrina judaica aí, ó, islâmica aí, ó, pra mulher, pô, ser chifrada várias vezes. Porque um cara que mete o chifre uma vez vai meter sempre. Aí a mulher perdoa, o cara depois de um tempo vai fazer de novo. Aí a mulher vai perdoar? Vai perdoar a galhada? Vai vir infeliz o resto da vida com uma pessoa dessa? Sai fora disso. Isso é prisão, rapaz. Sai fora disso, mulher. Ó, olha o que diz aqui. O homem é o mantenedor e provedor de sua cônjuge e de seus filhos. Então, a mulher mantém a ordem da casa e protege e educa os seus descendentes. E, portanto, a mulher, tal como o homem, cumpre o trabalho. Quer dizer que ela contribui com a afeição, mantendo todas as necessidades como alimento, refeições e vestimentas. Tá vendo aí? Ah, mas isso aqui dói muito. Isso aqui é uma pancada para muitos homens safados, né? Pois é. O homem é um mantenedor e provedor. Mas não, tem... Hoje, infelizmente, tem muitos homens aí que estão deixando para a mulher, para ela ser a mantenedora e provedora. Quer dizer, abandona a mulher com o filho, a mulher tem que ir à luta, né? Porque ela tem que dar de comer para o seu filho, para sua cria. Então ela acaba assumindo o papel do homem. Isso está errado. Isso são contra as leis da natureza. Assim, então, um laço de confiança conjugal ou outro laço de vida em comum entre homem e mulher só deve ser permitido se eles sejam normais e saudáveis em seus espíritos, consciências e não sejam sobrecarregados por doenças herdadas. Então, uma relação de confiança e aliança conjugal entre o homem e a mulher só será permitida se a crueldade, a violência e a coerção não reger entre os cônjuges. Tá vendo aí? E uma relação de confiança conjugal ou qualquer outro laço de vida conjugal entre o homem e a mulher só é permitido somente quando eles sejam capazes de conduzirem a educação de seus descendentes sem desprezo, sem violência e sem coerção na educação, e que seus descendentes não sofram de nenhuma necessidade de forma alguma. Em verdade eu vos digo, estas leis são lógicas e disciplinatórias e foram estabelecidas pela criação e pela natureza, e elas devem ser seguidas e obedecidas, ou então os humanos irão trazer a morte para si mesmo em grandes massas. Que pancada isso, hein, pessoal? Que pancada! Que pancada! Que pancada! E é exatamente o que acontece hoje. Isso não está sendo respeitado. Então, meu irmão, a humanidade está se destruindo. Está se destruindo. Aí teve um discípulo, né? Aqui já é outro capítulo, tá? Que eu achei interessante colocar aqui, que diz assim, ó. Disse para Arrucha, né? E um discípulo disse a ele: se é deste modo, é entre um homem e sua esposa, então não é bom estar num laço de matrimônio. Mas ele lhe falou: nem todos compreendem essa mensagem, exceto aquele que ela lhes é dada para obter percepção e entendimento. Então eles falaram: por que Moisés mandou que um decreto de anulação de laços de matrimônio fosse emitido em caso de divórcio por qualquer motivo que fosse? E ele falou a eles, ou seja, Arrucha falou a eles, dizendo: Moisés deu-vos permissão para divorciar-vos por causa da dureza de vossos corações e por causa do domínio sobre vós. Mas este não é o caso desde o começo da humanidade, pois Moisés quebrou a lei nesta instância, quando vos permitiu divorciar. Mas eu vos digo, quem quer que se divorcie, exceto, olha aqui, a exceção para haver divórcio, tá?
deixar bem claro aqui, vou até ampliar a imagem, tá? Para vocês mulheres, apresentar para outras mulheres que vocês conhecem, que estão fazendo papel de trouxa, entendeu? Que esses pastores aí, que aprenderam errado, estão ensinando errado, para as mulheres continuarem no erro e no sofrimento. Apresente isso a elas, tá? Ó. Mas eu vos digo, quem quer que se divorcie, exceto no caso de o quê? Adultério por outras transgressões estipuladas envolvendo prostituição, bem como no caso de violência ou adultério, quando por outro lado um dos cônjuges rompe os laços de aliança afetiva, ou seja, o matrimônio, ou seja, o divórcio só é nesses casos, pessoal, adultério, prostituição e violência física, é isso. O adultério é nesse sentido. Quer dizer, o divórcio é nesse sentido. Então, vendo esses 3 exemplos, pode se divorciar. Pô, claro que pode, pô. Claro que pode. Então, aí ficam eles assim. Aí falam, não, porque o que Deus instituiu, o homem nenhum separa. Então, Deus instituiu o casamento. Então, irmão, você deve seguir no casamento até a morte. Você tem que perdoar. Que perdoar o quê? O cara que trai uma vez vai trair sempre. Vai perdoando mesmo. Tu vai aumentando a sua galhada na cabeça. Essa que é a verdade. E os fariseus aproximaram-se dele e o tentaram, perguntando: é lícito para o homem divorciar-se de sua esposa por causa de qualquer pretexto? E Emanuel respondeu dizendo: é verdade, eu vos digo, as estrelas logo cairão do céu antes que seja permitido o divórcio, se não for exclusivamente no caso de adultério ou violência. Está bem claro aqui, né, pessoal? Está bem claro aqui. Outra e depois outra aqui no verso 20, capítulo 20, verso 5. Em verdade, por causa de um laço de casamento, uma pessoa deixará pai e mãe pelo bem do laço de casamento e se apegará à sua companheira, de modo a se tornarem uma só carne e um só sangue, de maneira que agora eles não mais sejam 2, mas são uma só carne e um só sangue, que é exclusivamente deles. De uma só carne e sangue eles gerarão filhos, que, de novo, são a mesma carne e o mesmo sangue de seus pais e mães. O que desta maneira foi unido, nenhum ser humano pode separar, com exceção da separação por causa dos atos de violência ou de adultério por parte de um dos cônjuges, porque isso é contra as leis da natureza. Tá vendo aí, pessoal? Tá vendo? E quem é a natureza? E quem é a natureza na história? Criador, o Altíssimo, Yahweh. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí, ó. Viram só, pessoal, como que Yahweh se referia às mulheres com maior respeito e tinha maior estima por elas? Porque isso foi ocultado durante esse tempo todo. Esse livro, chamado Talmud de Emanuel, significa ensino e não tem nada a ver com o Talmud babilônico dos judeus, pois nos Talmudes dos judeus a mulher é tratada como nada e é tratada como uma procriadora e mais nada. E é a verdade. Só vocês fazendo uma pesquisa que vocês vão encontrar isso. Veja mais o que a Ruxa disse. No embate que ele teve com os escribas e fariseus, olha o que ele fala. Ai de vós, líderes cegos, de uma horda de cegos que dizeis: isso deve ser feito, isso não deve ser deixado de ser feito. Somente vós espalhais um ensinamento falso e confuso, através do qual vós ignorais as leis da criação. Vós sois líderes e condutores cegos, vós sois mosquitos e engolis camelos, os quais não podeis digerir. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que manteis corpos e pratos, pensamentos e discursos limpos e brilhantes por fora, mas por dentro são cheios de rapina e ganância. Escribas e fariseus cegos, hipócritas, distorcedores da verdade, limpai primeiro o que está no interior do corpo, de teus pensamentos e ganâncias,
para que então o lado de fora possa se tornar puro e iluminar com o seu próprio brilho. Vós procurais apenas prosélitos, enquanto isso vós humilhais as mulheres e não cuidais delas, as explorais e negais a elas o conhecimento. Que pancada, hein, pessoal, agora, tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Aí eu te pergunto, o que está nas escrituras ou nesses versículos que eu acabei de mostrar anteriormente para vocês? São doutrinas farisaicas que eles enxertaram, pessoal. São os fariseus machistas das religiões que enxertaram isso na escritura como se fosse o próprio Criador dando essa recomendação. Absurdo, uma heresia braba, uma falácia. Vocês estão vendo aí? Por isso, desde os tempos antiquíssimos, vós assim fazeis, e assim fareis também até o futuro distante. Tá vendo aí? Que ele já falou para o futuro, que ele já sabia que isso ia acontecer em demasia no futuro distante. Ou seja, nos dias que estamos vivendo hoje, pessoal. Tá vendo aí? Por que esse livro foi escondido? Porque denuncia isso tudo. Tá vendo aí, ó? E portanto, vós, com os vossos falsos atos, ireis transferir e ampliar os vossos cultos, religiões e seitas deístas. Também há outros cultos, religiões e seitas. Tá vendo aí? E Emmanuel, ou seja, Yahushua, voltou-se para os fariseus e escribas e disse: ai de vós, escribas e fariseus, vós enganadores, hipócritas e trapaceiros, que impedem o desenvolvimento do espírito, consciência das pessoas com as vossas mentiras e vossos falsos ensinamentos. Não será fácil para vós alcançar a evolução que vós quereis alcançar através de vossos falsos ensinamentos. Ai de vós, escribas e fariseus, vós enganadores, mentirosos, hipócritas e trapaceiros, que devoram os lares das viúvas e se engajam em prolongadas orações falsas pelo bem da aparência. Por isso devereis viver em sancinante escuridão por um longo período de tempo. Ai de vós, escribas e fariseus, vós hipócritas que viajais por mar e por terra de modo a ganhar um prosélito crente, e assim que ele se torna vós o transformar numa criança sem razão, num irracional e insensato, quem se entrega 2 vezes mais em falsos ensinamentos do que vós. Que pancada, hein? Tem mais, hein? Tem mais. Não sois grandes o bastante para invocar aqueles mortos que possuem verdadeira sabedoria e que podem falar somente a verdade, pois um morto está morto e não pode mais falar. Portanto, vós dais testemunho contra vós mesmo de que sois os filhos daqueles que denegriram, humilharam e mataram os profetas e falsificaram seus ensinamentos. Pois bem, enchei vós a medida de vossos ancestrais e pais, assim terminareis as vossas vidas sem entendimento e na ignorância, e tereis dificuldades em aprender até o futuro distante. Raça de cobras e víboras, como podereis aspirar serdes grandes em espírito quando ainda não possuis qualquer entendimento? Todo o sangue dos injustos que foi derramado na terra por vossos feitos recairá sobre vós, a começar primeiro pelo sangue dos verdadeiros profetas, que os vossos ancestrais e pais mataram, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que vós matastes entre o templo e o altar, bem como todo o sangue que será derramado no futuro por causa de vossa própria culpa. Sereis os renegados e proscritos entre os povos humanos. Então ireis alternadamente perder as vossas terras, que vós roubastes pelo uso da forças, e ireis reconquistá-las e ireis perdê-las de novo até o mais distante futuro. Que pancada, hein? Ai de vós, escribas e fariseus, vós hipócritas, vós sois semelhantes aos sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro são cheios de fedor, de ossos, de imundícies e podridão. Então, do lado de fora, pareceis piedosos e religiosos bondosos diante das pessoas, enquanto que por dentro vós sois cheios de hipocrisia, engano, iniquidade, falsidade e transgressão.
Agora eu vou ler aqui o verso 40, que diz, ai de vós, escribas e fariseus, vós sois enganadores, hipócritas, mentirosos e fraudulentos. Vós secretamente invocais as pessoas mortas e as de classe social elevada, e as pessoas comuns, e por isso vós enganais a vós mesmos por erroneamente acreditar que falais com elas, pessoas mortas, e por acreditar em vosso próprio engano. E assim vós enganai todo o povo. Não podeis falar com os mortos, mesmo ainda que pudesses, aqueles que partiram só vos diriam os pensamentos e crenças errôneas que possuíam anteriormente durante o tempo que viviam encarnados no corpos físicos. E tudo isso acontecerá, olha agora, tudo isso acontecerá porque o meu ensinamento e também o ensinamento do novo profeta Muhammad, ou seja, o Mohammed Maomé, o ensino dos profetas será falsificado, ensinamento que desde os tempos antigos foi ensinado como ensinamento da verdade, ensinamento do Espírito, ensinamento da vida, ensinamento da paz e ensinamento da harmonia, para que não se dê nenhum ódio, nenhuma falsidade, nenhuma guerra e nenhuma morte violenta. Mas como vós dominais e julgais sobre o homem e a mulher com a morte, porque vós quebrais determinadas leis, vós criais com isso o ódio, o conflito e a falta de paz, e também a inimizade. E assim criais o desamor, a discórdia, a maligna violência, as guerras, a vingança e a retaliação. E assim como vós fazeis com o homem e com a mulher, pois que vós sentis prazer com isso e quereis com isso provar o vosso domínio, assim será os vossos feitos errôneos também transferidos para os novos cultos caluniosos que serão grandemente mentirosos e enganosos, baseados a partir do meu verdadeiro ensinamento. Ou como vós fazeis com a pena de morte para o homem e para a mulher, e praticais e aplicais assim a cruel pena de morte, e apedrejais as vossas vítimas de sacrifícios, e as deixais serem mortas de alguma outra forma. Assim também tudo isso será também disseminado nos novos cultos de crentes deístas até a nova era, que se iniciará no ano de 1844 em diante. Caramba, hein? Em verdade, eu vos digo, assim como o vosso culto é escrito com muito sangue humano, também através dos novos cultos deístas jorrará muito sangue com água no rio, porque o meu ensinamento e o ensinamento do profeta Muhammad que virá será malignamente falsificado, pois o profeta Muhammad verdadeiramente ensinará o amor e a harmonia, a paz e a liberdade, e também a honra e a dignidade, e a igualdade para com a mulher e a justiça dos direitos iguais para ela, tal como o homem, em todas as coisas. Mas, em verdade, eu não sou o profeta de vossos confusos crentes deístas, aos quais vós chamais de filhos de Sião, pois que vós restringis e rejeitais as mulheres e as vossas filhas em vossos cultos, porque vós fizestes os vossos cultos apenas para os homens, e assim vós os disseminais, e assim será também nos falsos ensinamentos dos novos cultos crentes deístas, que muitos deles sairão, a partir do meu ensinamento e a partir do ensinamento do novo, verdadeiro profeta Muhammad, Maomé. Tá vendo? E então, vós excluís as mulheres, as vossas filhas, os vossos cultos deístas, batendo-as, torturando-as malignamente em vossas casas, e as desonrais, e as rebaixais abertamente perante as pessoas, assim como vós fizeste agora comigo. E assim vós fazeis para com as mulheres, e assim fazem os homens a elas até os confins do mundo. Pois foi assim que vós os ensinaste, e assim eles farão até o futuro distante. E sois vós mesmo que quebrais as leis e que criais o desastre entre a humanidade, porque vós decretais sobre a vida e a morte dos seres humanos, e assim vós procedeis e ordenais que esta ou aquela pessoa seja julgada e punida com a morte, pois ela quebrou as leis determinadas por vós mesmos. E então
vós os fazeis também as mulheres, pois vós permitis que elas sejam apedrejadas quando elas quebram uma das leis determinadas por vós mesmos. Assim, a mulher no futuro distante irá romper o domínio único que é feito pelo homem, e também a mulher se libertará e não mais se submeterá ao homem. A mulher e o homem são juntos companheiro e companheira, com os mesmos direitos e os mesmos valores iguais em todas as coisas. Assim, já nos dias de hoje, pode transcorrer que cada homem, cada mulher e cada homem seja a pedra fundamental para isso e cumpra a minha palavra, que é fundamentada nas antigas palavras dos verdadeiros profetas, que também ensinaram que o ser humano só pode melhorar a sua natureza interna, o seu ser interior, assim que ele aprender fluentemente o ensino dos profetas, que é ditado como ensinamento da verdade, ensinamento do Espírito, ensinamento da vida. A mulher é a luz do mundo, que brilha para o amor e a paz, e por isso para a liberdade e a consonância, ou seja, a harmonia, e portanto que ela seja honrada e respeitada com dignidade, pois em verdade são poucos aqueles dentre vós que agem igualmente com maldade e em dominação, e em degeneração como vós fazeis, e como fazem todos os dominadores malignos, e o faz cada homem que tenha sucumbido ao demônio da violência. Assim como a mulher de hoje obtém significado, influência, poder e prestígio, e em justiça e obrigações e direitos abertamente, e isso é inconcebível para vós, e por isso ela é oprimida por vós, porque vós exerceis o vosso domínio e poder de violência sobre ela. Vós, por isso, só reconheceis um domínio feito pelo homem. E assim será que quando chegar o profeta da nova era, que se iniciará em 1844, e falar pela mulher e sobre os seus direitos, esse será o tempo em que a mulher se erguerá e irá lutar contra a exclusão de seus direitos pelo homem. Mas isso só virá depois de um tempo muito longo, na nova era distante, quando a mulher terá abrangentemente seu direito, quando ela se erguer acima do domínio e da violência do homem. E assim então será trazido ao mundo o verdadeiro amor e a paz, e também a liberdade e a consonância, ou seja, a harmonia. Assim a mulher no futuro distante irá romper o domínio único, que é feito pelo homem, e também a mulher se libertará e não mais se submeterá ao homem. E como vós permitis que a mulher, que é a luz do mundo, e da qual vós nascestes, seja apedrejada, e também não apreciais e nem a honrais em dignidade, e não dais a ela os mesmos direitos, então vós vos ergueis em arrogância sobre a mulher, e vós elevais bem alto, e vós acreditais que sois o vosso próprio Deus imaginário e fantasioso. Por isso, somente um homem verdadeiro respeita plenamente a mulher em seu valor e a honra com a dignidade que lhe faz o bem, e a trata com igualdade e não se posta acima da mulher. Em verdade, vós, raça de víboras, como vós criaste o vosso culto deixa para os homens e como uma incumbência inconcebível e culto fora de questão para as mulheres, e assim como será também nos novos cultos deístas nos tempos que virão, e que serão criados na falsidade a partir de meu ensinamento e do ensinamento do novo profeta Mohammed que virá. Assim será também ainda que na nova era a mulher irá obter o seu direito, e cada uma de minhas discípulas seguirá adiante exercendo o seu direito, pois que eu dei a elas plena autorização para ensinar o meu ensinamento, que é o ensinamento dos profetas, para que assim elas não atentem e nem se curvem diante de vossa subjugação, e nem diante da subjugação abrangente pelo homem. Está vendo aí? Em verdade eu vos digo, assim como vós me açoitais e zombais de mim por minhas palavras e por causa de meu ensinamento, que eu vos falei e que meu ensino para o povo, vós devereis ser açoitados e zombados por aqueles a quem vós, desde os tempos antigos, escravizastes, e cujas terras vós e os vossos antepassados pilhastes e roubastes. E assim será que no tempo vindouro, e vós ireis arrepender-vos. Por isso, quando os legítimos donos destas terras, e que foram privados e escravizados por vós, começarão a se erguerem contra vós e irão lutar contra vós até o futuro distante.
Preciso falar mais alguma coisa diante desses fatos? Então vocês veem que até na passagem lá da Bíblia, que os caras queriam apedrejar a mulher adúltera, pelo menos assim eles colocaram, né? Que eu duvido muito, que eles queriam apedrejar mulheres, esses fariseus, que fazem até hoje lá no Estado Islâmico, lá no muçulmano, os islãs, são esses escribas e fariseus, pessoal. É tudo um braço só, que tratam a mulher como nada. Mas isso está mudando. Os direitos das mulheres estão aí, ó. As mulheres estão conseguindo espaço. E bato palma para isso, porque isso foi profetizado e está acontecendo. Tá certo, pessoal? Então, ó, por hoje foi isso. Desculpe aí por estudo ser longo, mas era necessário passar todas essas informações para vocês, tá certo? Então, um grande abraço, fique na paz do nosso Salvador Yahushua. Em breve virei com um novo estudo revelador também bombástico. Um grande abraço.